Vamos abrir o nosso Café de Brasília desta sexta-feira falando aí sobre a ofensiva dos Estados Unidos e do governo Trump contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para quem perdeu toda essa novela que vem desde a semana passada para cá, na verdade é uma novela que vem desde as eleições de 2022 para cá, nessa semana o Congresso dos Estados Unidos aprovou em uma comissão uma lei que pode barrar a entrada de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Foi votada nessa semana, então, passou por uma comissão que é como a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Brasil. E, além disso, o próprio governo Trump se manifestou a respeito de Alexandre de Moraes. Não citaram o nome do ministro, claro, mas ficou bem claro de quem eles estavam falando. A ideia toda do governo e do Congresso dos Estados Unidos é atacar Moraes por conta de uma possível censura, porque ele estaria, inclusive, determinando o bloqueio de contas de pessoas que moram, que são residentes, nos Estados Unidos. A gente tem muita coisa para falar sobre isso e eu vou falar com quem entende do assunto. Hoje quem está aqui comigo é Orian Fancelli, que é internacionalista. Orian que sempre está aqui conversando com a gente sobre política, explicando para você o cenário atual. Oi, Orian, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Café em Brasília. Tudo bem, Neila? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Olha, eu estava tentando explicar aqui para as pessoas sobre esse contexto todo dessa semana, mas vemos, no geral, uma ofensiva dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que não seja só contra o ministro Alexandre de Moraes, mas eu queria que você explicasse para a gente o motivo dessa ofensiva específica contra o ministro do STF. Olha só, eu acho que antes da gente falar especificamente dessa ofensiva, vale a gente entender o contexto dos Estados Unidos agora, né? O Donald Trump, desde que ele foi eleito, ele tem usado também ali durante a campanha aquele discurso de defesa da liberdade. É algo que ficou bastante evidente há algumas semanas, quando houve na Alemanha uma conferência de segurança em Munique, que acontece todos os anos. É uma conferência onde países ocidentais se reúnem para discutir questões de segurança internacional. Então, o que que eles podem fazer, por exemplo, em relação à defesa, em relação a quais são as maiores ameaças. Isso tudo acontece no contexto de guerra na Ucrânia, quando o Donald Trump ele coloca em xeque ali, né, se ele vai continuar aquela postura dos Estados Unidos de apoiar a segurança europeia. Então, os países europeus um pouco preocupados com isso, tanto é que tem até mesmo uma visita do Volodymyr Zelensky acontecendo hoje nos Estados Unidos para ele tentar conseguir manter esse apoio norte-americano. E o que que acontece nessa conferência, Neila? Por que que eu estou falando sobre isso? Porque uma das pessoas que esteve presentes nessa conferência foi justamente o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance. E o que que ele falou nessa conferência que foi tão chocante e que os europeus ficaram lá de queixo caído? Foi que a maior ameaça aos Estados, à Europa hoje não é a Rússia ou a China, mas sim a própria liberdade de expressão. Alguns valores que ele colocou ali como sendo valores essenciais do Ocidente que estão sendo minados pela União Europeia, pelos países europeus. Então, isso já deu a entender o que, que seria ali um dos alvos desse novo governo Trump, né? Pode ser essas instituições internacionais que, de certa maneira, o governo Trump considere como acabando com a liberdade de expressão. E aí é nesse contexto em que surge essa ofensiva também agora contra o ministro Alexandre de Moraes. Vale a gente lembrar que ele mesmo já teve os seus atritos com o Elon Musk, que hoje comanda ali aquele departamento de eficiência governamental, está sempre presente na Casa Branca. Algumas pessoas têm até brincado dizendo que o verdadeiro presidente dos Estados Unidos hoje é, na verdade, o Elon Musk, não Donald Trump. Eu não exageraria, não diria isso, mas fato é que ele é uma figura bastante presente que tem um poder muito grande de influência em relação ao Trump. Então, dado esse contexto já de um cenário no qual a liberdade de expressão, entre aspas, é colocada como algo praticamente inegociável para o governo norte-americano, com o Musk, que já teve um atrito contra
o Moraes aqui no Brasil, porque bloqueou o X, né, o antigo Twitter, agora surge essa nova ofensiva pelo fato dessa rede Rumble, ela não ter ela ter decidido não obedecer uma ordem da justiça brasileira que pediu que alguns vídeos fossem removidos porque espalhavam desinformação. Então, a preocupação agora é de que o Alexandre de Moraes ele seja usado como exemplo para outros países do mundo, porque o Brasil acaba nesse contexto agora sendo alvo muito fácil para os norte-americanos. Agora, Urian, isso pode complicar de fato a vida do ministro Alexandre de Moraes em algum contexto, porque mesmo que ele deixe de entrar nos Estados Unidos, talvez seja a principal sanção contra o ministro do STF, certo? Eu acho que em questão, particularmente a vida dele pode complicar um pouco. Não sei se ele tem algum tipo de bem nos Estados Unidos que poderia ser congelado, poderia haver algum tipo de sanção ou de ameaça. Mas eu acho que o mais preocupante, e aí eu olharia para dois cenários distintos ou para dois elementos distintos, seria primeiro o fato dos Estados Unidos estarem tentando intervir agora, o governo Trump, em algo que é visto como um poder brasileiro, então, aqui com o judiciário tentando fazer ameaças para, de fato, influenciar nas decisões daqui, mas vejo com igual preocupação também o fato da resposta do Alexandre de Moraes ela acabar muitas vezes também tendo ali, passando um pouco daquilo que seria o limite de um poder brasileiro. Então, parece, e a minha preocupação acaba sendo mais nesse sentido, Neila, que ele passe a responder, mas passe a adotar um discurso ainda mais político e dê munição para que a polarização no Brasil, que já é algo extremo, doentio aqui, passe a acontecer com ainda mais frequência, de maneira ainda mais grave. Então, é uma politização de fato de algo que deveria ser discutido em sociedade, que é até onde vai a liberdade de expressão, regulamentação das redes sociais, que passa a ser visto como algo político, né? Usado inclusive pelas redes bolsonaristas agora, estão basicamente tentando acenar para um Congresso norte-americano, para um Departamento de Estado norte-americano, para que passem a intervir em assuntos domésticos brasileiros. Eu acho que essa movimentação como um todo, ela me preocupa porque é um contexto no qual realmente ninguém sai ganhando. O Brasil não sai ganhando, enquanto o governo, o judiciário brasileiro também não. A liberdade de expressão também não, então eu acho que não tem um vencedor nisso tudo. E vem aquelas outras preocupações também agora, que podem ser as retaliações econômicas vindas dos Estados Unidos também. Eu ia chegar nesse ponto, mas antes da gente chegar no ponto da economia, eu vou te pedir licença só para a gente rodar um trechinho bem curto. Você falou da resposta de Alexandre de Moraes, ele deu uma resposta ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele estava de forma virtual e eu vou pedir para a produção rodar para a gente. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem.
Tá aí. O ministro deu a letra, falou que o Brasil é um país independente, que nós não somos mais colônia, mas apesar de não sermos colônia, a gente tem aí negócios com os Estados Unidos, tem aí uma interação econômica. Então, Urian, eu queria que você desse o seu ponto de vista sobre duas partes. Primeiro, a parte econômica entre Brasil e Estados Unidos e sobre a necessidade e a vontade de Donald Trump de interferir nas redes sociais e nessa liberdade de expressão aqui no Brasil. Olha só, Neila, eu acho que tem alguns pontos preocupantes em relação à fala dele, né, do Alexandre de Moraes. Primeiro, quando ele fala de ex-colônia. Vale lembrar que os Estados Unidos também são uma ex-colônia, então até não, ele não está falando com um país europeu que de fato colonizava. É, eu vejo que ao adotar esse tipo de discurso, ele se alinha bastante com aquele discurso do PT também, que é um discurso que historicamente tem um viés bastante anti-americano, né? Então, o PT, o presidente Lula, eles até são muito mais incomodados quando os Estados Unidos fazem algum tipo de declaração do que quando os outros países com os quais eles politicamente ou ideologicamente se identificam mais fazem. Então, eu acho que ao falar com esse tipo de linguagem, o Alexandre de Moraes ele acaba dando munição para a oposição brasileira, né? Falando de uma que acusa o judiciário brasileiro de ser politizado pela esquerda do país. O segundo ponto aí que me preocupa e que também tem a ver com essa pergunta que você fez agora sobre questões econômicas é o seguinte: não me parece até então que o Donald Trump tenha desenhado ou tenha escolhido quais vão ser os alvos reais dele até agora. Por que eu falo de alvos reais? Porque até então que a gente tem visto, desde que ele assumiu em 20 de janeiro, foram muitas ameaças em diferentes direções. Então, ele falou, por exemplo, em taxar o Canadá e o México em 20%, em 25% com tarifas. Ele falou que ia fazer isso, acabou não fazendo, né? Deu ali um mês de prazo para poder esses países entregarem algumas coisas que eles haviam prometido, como, por exemplo, o fortalecimento das fronteiras, para que pessoas não cruzassem ilegalmente, para que eles também impedissem que drogas entrassem no território norte-americano. Até agora, o Trump está fazendo outra ameaça, dizendo que agora esse prazo, essas tarifas vão valer a partir de 4 de março. Vamos ver se de fato ele vai levar isso adiante. Mesma coisa em relação à China. O Trump falou que ele ia taxar a China em 60%. Taxou em 10%, então foi bem menor do que havia dito. Então, o que a gente tem visto, e por isso que eu trago esses números, esses dados, são muitas ameaças para o Trump poder mostrar para o eleitorado dele que ele está, em algum contexto, em alguma situação, está conseguindo negociar algo, porque ele se gaba de ser um grande negociador, e que está fazendo com que outros países, outros governos, entre aspas, se curvem a ele, e então o Trump sai ganhando de alguma maneira. A minha preocupação em relação ao Brasil vai nesse sentido, porque parece até então, e aí quando a gente fala de Estados Unidos, Canadá, de Canadá, México e China, são países que são parceiros comerciais muito importantes para os Estados Unidos. Então, o Trump taxando esses países, poderia haver algum tipo de retaliação que poderia prejudicar a economia norte-americana. O Brasil, por outro lado, me parece ser um alvo fácil. Isso porque os Estados Unidos são hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas não vice-versa. Se a gente for olhar de importância econômica, eles são muito mais importantes para nós do que nós para eles. Então, me preocupa agora se houver algum tipo de retaliação econômica dos norte-americanos, que não parece ser o caso até então. Parece que o que a gente tem visto é muito mais
bravata ideológica do Brasil ser usado como exemplo nesse quesito de liberdade de expressão, do que, de fato, haver algum tipo de ação comercial ou de impor tarifas, né? O que a gente viu na prática até agora são apenas aquelas tarifas, o aumento de tarifas para o alumínio e para o aço brasileiro, para eles entrarem nos Estados Unidos, nada além disso, mas me preocupa que isso possa ter a partir de então. Então, deveria, na minha opinião, haver uma abordagem do governo brasileiro de tentar fazer com que tudo isso não saísse do controle, para não crescer mais. Porque o que me parece até então é que as medidas elas têm sido direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes e não especificamente ao Brasil como um todo, mas nada impede de que o Elon Musk ou o J.D. Vance, que tem mostrado que ele leva essa, entre aspas, luta pela liberdade de expressão como algo muito a sério, né? Que isso possa ser introduzido na cabeça do Trump, por eles que têm uma influência muito grande sobre o Donald Trump e que o Brasil passe como um todo ali algum setor da economia brasileira ser penalizado por conta disso. Então eu diria que nesse primeiro momento não há risco ou o risco não é muito grande, mas caso saia do controle, aí eu acho que pode haver. Orian, já que a gente está falando de Donald Trump, eu queria encerrar nossa conversa sobre uma pequena análise dessa reunião aí do Zelensky hoje lá nos Estados Unidos. A gente viu o presidente Donald Trump chamando o Zelensky de ditador e agora chama o presidente da Ucrânia para conversar, obviamente, sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O que é que a gente pode esperar? Foi uma semana de algumas visitas diferentes de líderes ocidentais, líderes europeus. O Emmanuel Macron foi para os Estados Unidos essa semana, até acabou corrigindo o Trump em uma informação errada que ele deu, uma desinformação. Mesma coisa com o Keir Starmer ontem, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. Então a gente observa uma movimentação de líderes europeus, líderes ocidentais, tentando cortejar o Donald Trump para dizer como a Europa é importante para os Estados Unidos, para impedir o avanço de inimigos dos Estados Unidos, né? A importância geopolítica da Europa. E é nesse contexto que o Volodymyr Zelensky também vai para lá. Ele vai para lá para assinar um acordo de minerais ali, de exploração de minerais com os Estados Unidos. Eu interpreto essa saída como uma resposta pragmática do Zelensky, que viu que essa troca de ofensas com Donald Trump não iriam beneficiar a Ucrânia em absolutamente nada, então ele precisava acenar para o Trump, dar aquilo para o Trump, aquilo que o Trump precisava. E o que o Trump precisava? De alguma conquista, de algum acordo para ele poder mostrar para a própria base, né? O Trump que não conseguiu cumprir com aquela promessa de campanha dele de acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Então, o que ele fez para poder exibir algo para o eleitorado? Forjou um novo inimigo. Então, esse novo inimigo, entre aspas, passa a ser a própria Ucrânia, que vinha até então tirando vantagens dos norte-americanos, que mandaram 500 bilhões de dólares em ajudas. Esse número é completamente uma mentira. O número real ele é absolutamente menor do que isso. Mas o Trump ele coloca aí a Ucrânia como se fosse o grande explorador dos Estados Unidos. Então, nesse primeiro momento, é como se o inimigo passassem a ser os ucranianos exploradores e não os russos, né? Aí agora o Zelensky entendendo isso, ele vai até lá, assina esse acordo, vai assinar esse acordo, um acordo muito vago que não fala sequer aí, pelo menos de acordo com o rascunho desse acordo que foi observado por algumas redes norte-americanas de imprensa, mostra que não entrega nenhum tipo de garantia de segurança para a Ucrânia ou de promessa de ajuda militar ou até mesmo de que os Estados Unidos vão conseguir explorar ou se beneficiar desses minerais. Então, parece aí fazendo uma análise geral e mais superficial sobre esse acordo, que é o que a gente tem acesso até agora, que é um acordo para inglês ver é um acordo que beneficia o Putin no sentido de que a ajuda à Ucrânia passa a ser condicionada e que os ucranianos eles passam a ser a
a ter uma ajuda condicionada ali dos norte-americanos. Então, é bastante preocupante, porque o que a gente via até 20 de janeiro, quando o Biden era presidente, era uma ajuda, entre aspas, incondicional dos americanos. Maravilha, pessoal. Tivemos aí uma aula do Urian sobre essa política internacional, principalmente no que diz respeito aos Estados Unidos e o resto do mundo. Urian, obrigada mais uma vez, viu? E bom carnaval para você. Imagina, gentileza sua. Um prazer estar aqui com vocês. Bom carnaval. Até, obrigada.